Imagine abrir um livro sagrado, considerado por bilhões como a maior história já contada, e descobrir que justamente a parte mais formativa da vida do protagonista está simplesmente ausente. Esse é o caso de Jesus Cristo. Sabemos de seu nascimento em Belém. Conhecemos o episódio dramático em que, aos 12 anos, ele discute com os doutores no templo. E, então, silêncio. Um silêncio quase absoluto que se estende por longos 18 anos. Nada sobre sua adolescência. Nenhum relato de sua juventude. Nenhum testemunho sobre sua vida adulta até os 30 anos, quando finalmente aparece para ser batizado por João e iniciar sua missão. Por que esse vazio tão desconcertante? Será que Jesus viveu esses anos escondido, longe dos olhos do mundo? Ou será que viajou por terras distantes, aprendendo sabedorias antigas que moldaram sua missão? Essa lacuna nas Escrituras sempre intrigou teólogos, historiadores e fiéis. E hoje, vamos explorar esse enigma como nunca antes. Prepare-se para uma jornada entre os relatos esquecidos, manuscritos proibidos e teorias fascinantes sobre os anos perdidos de Jesus. Você está prestes a entrar em um dos mistérios mais provocantes da fé cristã. A Bíblia é detalhista em muitos aspectos. Descreve genealogias inteiras, rituais minuciosos e até eventos cósmicos. No entanto, quando se trata da vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos, reina um silêncio quase absoluto. Após o episódio em que o jovem Jesus impressiona os doutores no templo, o Evangelho de Lucas nos oferece apenas uma frase vaga: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens." Depois disso, nada mais. Por 18 anos, os textos sagrados não nos contam onde ele esteve, o que fez, com quem conviveu, nem como foi moldado o homem que mudaria a história da humanidade. Um hiato tão prolongado em uma narrativa tão importante não pode ser mero acaso. Essa ausência levanta perguntas inevitáveis: foi censura? Falta de registros? Ou algo ainda mais misterioso? Alguns estudiosos sugerem que os evangelistas simplesmente não tinham acesso a esses detalhes. Outros acreditam que houve uma escolha intencional, talvez até estratégica, para ocultar esse período. Mas o que exatamente poderia haver nesses anos que justificasse tanto mistério? Fora do cânone bíblico oficial, existem relatos antigos que falam sobre a infância de Jesus, e o conteúdo é tão surpreendente quanto controverso. Esses textos, chamados Evangelhos Apócrifos, foram excluídos da Bíblia por não se alinharem com a doutrina formal da Igreja. Mas neles, Jesus aparece como uma criança com poderes impressionantes, e às vezes, até assustadores. No Evangelho da infância de Tomé, por exemplo, há uma cena em que o menino Jesus modela passarinhos de barro, e os faz voar com um simples sopro. Parece bonito. Mas logo depois, o mesmo texto descreve o pequeno Jesus amaldiçoando um menino que o irritou, e o garoto simplesmente morre. Isso mesmo. Um Jesus com poderes ainda não moldados pela compaixão adulta que conhecemos. Já no Evangelho árabe da infância, Jesus realiza milagres para proteger Maria e José, transforma objetos e até cura pessoas em segredo,
como se já soubesse que seu destino exigiria discrição. Esses relatos levantam uma pergunta inquietante: seriam apenas lendas, ou ecos de verdades desconfortáveis que a Igreja preferiu silenciar? Se esses textos dizem ao menos uma parte da verdade, o jovem Jesus foi mais do que um carpinteiro comum. Ele era um mistério vivo desde criança. E se Jesus tivesse deixado o Oriente Médio durante sua juventude, para buscar sabedoria em terras distantes? Essa é uma das teorias mais fascinantes e polêmicas sobre os anos perdidos da sua vida. Alguns estudiosos e autores alternativos sugerem que Jesus teria viajado para a Índia, o Nepal ou até o Tibete, entre os 12 e os 30 anos. E lá, teria aprendido com mestres budistas, sábios hinduístas e monges que pregavam compaixão, não violência e desapego, conceitos que mais tarde ecoariam fortemente em seus próprios ensinamentos. Em 1887, um explorador russo chamado Nikolás Notovich afirmou ter encontrado, num mosteiro tibetano, um manuscrito antigo chamado A Vida de Santo Issa, que relatava a passagem de um jovem profeta do Ocidente que teria pregado contra o sistema de castas, curado os doentes e irritado os sacerdotes locais. Ele teria sido expulso e voltado ao seu povo. Muitos rejeitam essa teoria por falta de provas sólidas, mas o silêncio da Bíblia sobre esse período ainda deixa espaço para dúvidas inquietantes. Afinal, onde esteve Jesus durante quase 2 décadas? Se isso for verdade, então a jornada espiritual de Jesus pode ter sido muito mais longa e mais global do que jamais imaginamos. O fato de que os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ignoram quase completamente a infância e juventude de Jesus não parece ser um simples acaso. Muitos estudiosos sugerem que esse silêncio pode ter sido intencional. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja enfrentava disputas internas, heresias e visões divergentes sobre quem Jesus realmente era. Textos considerados perigosos ou não ortodoxos foram sendo descartados, ou até mesmo suprimidos. Alguns desses escritos, como os evangelhos apócrifos e os textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, apresentam versões alternativas da vida de Jesus. E entre eles, há menções curiosas à sua juventude, passagens que mostram o Jesus mais humano, impulsivo, até mesmo misterioso, bem diferente do Messias controlado e sereno apresentado nos textos oficiais. Por que esses relatos foram deixados de fora? Seria para manter a imagem de perfeição absoluta? Ou para esconder informações que poderiam abalar os fundamentos da fé cristã? A verdade é que a construção da figura pública de Jesus passou por um filtro. E quem controlava esse filtro? A própria Igreja. Enquanto a figura de Jesus é central no cristianismo, ele também ocupa um lugar significativo no Islã, mas de uma maneira radicalmente diferente. Para os muçulmanos, Jesus, conhecido como Isa em árabe, é considerado um grande profeta, mas não o Filho de Deus. Em vez disso, Isa é visto como um mensageiro de Deus, um exemplo de piedade e virtude, que anunciou a chegada de Maomé, mas que não foi crucificado como é descrito na Bíblia. O Corão, o livro sagrado do Islã, menciona Jesus em várias passagens,
destacando seus milagres e sua natureza divina, mas refutando a ideia da crucificação. Surata 4:157 afirma que Jesus não foi realmente crucificado, mas que outro foi colocado em seu lugar. Para os muçulmanos, Jesus ascendeu ao céu, onde ele permanece vivo, aguardando o retorno no fim dos tempos para derrotar o Anticristo e estabelecer a paz no mundo. Essa visão de Jesus levanta uma questão intrigante. Será que o entendimento de Jesus no Islã revela algo sobre seus anos perdidos? O fato de ele ter sido reconhecido como profeta em uma religião tão distinta pode indicar que suas mensagens transcenderam as fronteiras de uma única tradição religiosa. O mistério de Jesus continua a se expandir, com as diferentes crenças do mundo fornecendo fragmentos do verdadeiro papel que ele desempenhou na história. Os anos perdidos de Jesus continuam a ser um dos maiores mistérios da história religiosa e humana. A falta de relatos claros e detalhados sobre sua infância e juventude deixa espaço para uma infinidade de especulações e teorias, muitas das quais buscam preencher as lacunas com explicações alternativas. Do ponto de vista histórico, as fontes bíblicas não oferecem informações substanciais sobre a vida de Jesus entre sua infância e o início de seu ministério público, o que levou a muitos questionamentos. A ideia de que Jesus viajou para lugares como Índia, Egito ou outros países em busca de sabedoria ou aprendizado espiritual é uma das teorias mais fascinantes que tem ganhado atenção ao longo dos anos. Embora careçam de comprovações documentais concretas, essas teorias continuam a alimentar o mistério sobre sua formação religiosa e filosófica. Por outro lado, o impacto de Jesus na história e no pensamento religioso permanece inegável. Sua mensagem de amor, compaixão e salvação transformou milhões de vidas ao longo dos séculos, independentemente das lacunas em sua biografia. O mistério de sua vida vai além das explicações convencionais e continua a provocar interesse e debates em todo o mundo. No fim, os anos perdidos de Jesus podem ser vistos como uma chave para compreender a profundidade e o impacto de sua figura histórica e espiritual. Eles nos convidam a olhar para além da história registrada e explorar o legado que ele deixou em cada um de nós. E se gostou deste vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Obrigado!